Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai, tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós deveríeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si mestres da lei que vieram de Jerusalém e se reuniram em torno dele, fariseus e mestres da lei. E o que esses fariseus e mestres da lei observam? Que os discípulos de Jesus comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. O Evangelho de São Marcos aqui descreve bem como eram as tradições do tempo de Jesus, os costumes que os judeus faziam de lavar as mãos quando vinham da rua, de fazerem suas abluções. Costumes humanos, mas costumes humanos que eram importantes na tradição judaica, como lavavam copos, jarras, vasilhas e assim por diante. E então esses fariseus e mestres da lei perguntam a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Amados e amadas de Deus, lavar as mãos é uma coisa importante, mas é uma norma de boa educação, é um costume humano. E Jesus então vai ao cerne da questão. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Amados e amadas de Deus, me honram com os lábios. Os lábios, eles devem expressar aquilo que o coração pensa, aquilo que está no coração. Claro que sabemos que o coração hoje é aquilo que está na nossa forma de pensar, a nossa forma de conceber. E Jesus está dizendo que eles honram com os lábios, quer dizer, com a exterioridade, mas há uma dissonância entre aquilo que os lábios dizem e aquilo que está no coração. Por isso ele continua: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição
dos homens. Quer dizer, abandonam a palavra de Deus que é central, para seguir os costumes, para seguir as tradições humanas, as tradições dos homens, como o caso de lavar mão, de fazer as abluções, tudo isto. Abandonam a lei de Deus para seguir as tradições dos homens. E Jesus diz mais ainda: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Anula o mandamento de Deus por causa das tradições, das vossas tradições. E Jesus cita um caso bem concreto. Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. E Jesus diz o que agora que esses fariseus e mestres da lei ensinam. Quer dizer, o que é ensinado no Israel do seu tempo. Que é lícito alguém dizer a seu pai ou a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. O que quer dizer isso, amados e amadas de Deus? Quer dizer, a pessoa dizia ao pai ou à mãe: o dinheiro com o qual deveria te ajudar, ou aquilo com o qual deveria te ajudar, é consagrado a Deus, quer dizer, é do templo, então eu não vou te ajudar. E Jesus então diz, essa pessoa fica dispensada, segundo os preceitos judaísmos naquela época, essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. E Jesus então censura: assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Quer dizer, existe um mandamento: honrar pai e mãe. O mandamento honrar pai e mãe está em primeiro lugar do que as tradições humanas. É isso que Jesus está dizendo. Vocês esvaziam o mandamento por causa dos preceitos humanos. Amados e amadas de Deus, que esse Evangelho nos ajude a irmos ao centro, que esse Evangelho nos ajude a perceber que o central na nossa vida é a palavra de Deus, são os preceitos de Deus, que esse Evangelho nos ajude a perceber a necessidade, a importância da coerência entre a nossa forma de conceber e aquilo que nós dizemos, que esse Evangelho nos ajude a termos cada vez mais um coração de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.